Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Paz do Senhor, irmãos, desse lado. Hoje os irmãos estão tudo para cá, né? Aqui só tá os anjos juntos adorando com a gente. Mas eu creio que o Senhor nos deu essa oportunidade tão maravilhosa, né? Tão rica na presença do Senhor. Estamos numa quinta-feira, começo do mês de novembro, né? Nosso culto já começamos em domingo e hoje já é o segundo culto desse mês, quase terminando o ano de 2020. É um ano sim que nós passamos por muitas provações, um ano sim de que foi muito diferente, aprendemos a lidar com coisas diferentes, mudamos um pouco a nossa rotina, né, que era o que tínhamos antes, aprendemos a fazer coisas novas na presença do Senhor, tivemos momentos diferentes, eu acho, não só eu como você, diferentes na presença do Senhor, onde nós tínhamos antes um pensamento com Deus, hoje nós podemos ver que vai muito além daquilo que imaginamos, do que nós crescemos aprendendo, e hoje nós podemos saber sim, de que aquela graça derramada por nós naquela cruz não foi em vão mesmo, porque aquela liberdade foi realmente para nós adorarmos Ele em qualquer lugar onde nós estejamos, porque nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa do Senhor. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar, eu creio que assim seja. O Senhor tenha prazer de estar dentro do meu coração, fazer morada dentro de mim, para que a cada dia mais eu venha aprender, porque nós somos sim uma casa que está em construção. A cada dia nós aprendemos, a cada dia nós lutamos, cada dia nós vemos o espiritual lutando sim, para que nós possamos viver uma vida em Cristo, para que nós possamos realmente aprender do amor de Cristo. Ontem quando eu orava, eu falava assim com o Senhor, há algum tempo atrás, eu comecei a orar e pedir: Senhor, me faz olhar com os teus olhos, me faz perdoar como o Senhor nos perdoa, me faz amar como o Senhor ama. Foi isso uma das orações que eu mais fiz. E as coisas vão acontecendo conosco e a gente começa a olhar mais assim: Senhor, o que está acontecendo? E onde o Senhor olhou para mim e falou assim: não foi essa oração que você fez para mim? Me faz amar como eu amo, me faz perdoar como eu perdoo, me faz olhar como eu olho. E como o olhar dele é de misericórdia para nós, como o amor dele é grande realmente por nós. E eu gostaria que você abrisse lá em Efésios no capítulo 2, no título da minha Bíblia vai falar nova vida em Cristo, essa nova vida que tivemos quando Jesus entregou a sua vida por nós naquela cruz, quando Ele derramou o seu sangue para que hoje nós estivéssemos aqui. Muitos não valorizam, muitos não veem como é bom podermos estar juntos, como é bom aprender. Muitos agora pensam: eu vou ouvir em casa, eu tenho celular, eu tenho agora, é tudo mais fácil, eu não preciso estar lá. Mas como é bom, porque Jesus Ele deu aquele sangue por nós naquela cruz, realmente para nós estarmos aqui hoje, realmente para nós termos essa comunhão, realmente para nós podermos olhar para os olhos do outro e sem julgamento, sem condenação, porque realmente Ele é o amor, Ele que tem nos ensinado. Hoje à tarde eu estava sentado no sofá assistindo, o Isaac olhou para mim e falou: mãe, eu olhei: o quê? Eu te amo. Ele falou para mim. Aí eu falei: eu também te amo. Assim, uma coisa assim simples, né? Às vezes nós falamos eu te amo por falar. Aí ele falou: mãe, eu te amo. Deus ensinou essa palavra para a gente gostar de verdade. Ele falou assim, eu falei: é para a gente gostar? Ele falou assim: porque amar é a gente dar algo, um monte da gente para alguém importante. E o Senhor falou comigo naquele momento. Falei: como eu sou importante para o Senhor, porque Ele deu tudo de si por mim. Ele deu tudo dele por nós naquela cruz. Nós somos importantes sim para Ele. Por isso que nós estamos aqui. Então lá na palavra do Senhor, em Efésios no capítulo 2, a partir do versículo 1, vai dizer assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça,
demonstrado em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos então, e agora nós vamos falar com o Senhor. Eu sei que você já dobrou o seu joelho, eu sei que talvez você em casa já falou com o Senhor nesse dia, mas eu gostaria que nesse momento nós todos juntos, em união, em comunhão, na presença do Senhor, o Espírito Santo que atua no meio de nós. O Senhor, Ele nos comprou naquela cruz. Nós éramos servos, antes nós servíamos ao pecado, nós éramos sujos, e hoje nós somos livres, limpos para adorarmos, para glorificarmos, não para se gloriar naquilo que nós fazemos, porque não, o Senhor nos deu e nos derramou da sua graça e misericórdia. Nós não merecemos tudo que temos, mas Ele é infinito no seu amor, Ele é misericordioso, e Ele nos ressuscitou com Cristo naquela cruz. Quando ao terceiro dia Ele se levantou, quando Ele saiu de lá, nós viemos junto com Ele, e hoje nós estamos aqui. E eu gostaria que você abrisse seu coração. Esqueça o que aconteceu lá fora, esqueça o que você viveu nesse dia, esqueça todas as lutas, todas as provações, o que você vai ter que fazer no dia de amanhã. Hoje é um dia que o Senhor nos deu para nós aprendermos mais dEle, para nós nos assentarmos na mesa com o Rei e saborearmos aquilo que Ele tem para nos dar nesta noite e poder nos alimentar do alimento tão precioso que Ele preparou para as nossas vidas. Senhor Deus poderoso Pai, como é bom, Senhor, nós estarmos aqui, como Tu és misericordioso, Pai, e como Tu és um Deus de amor. Senhor, nós não merecemos tudo que nós temos. Talvez, Senhor, até nós chegarmos aqui neste lugar, quantas coisas, quantos livramentos, sim, o Senhor tem nos dado. E nós chegamos aqui, Senhor. Eu creio que não só aqueles que estão aqui, mas aqueles que estão em casa neste exato momento, adorando ao Senhor, aqueles que vão assistir, Senhor, que possamos ser tocados pela Tua presença, que nós possamos realmente abrir nosso coração, pois essa casa é Tua casa, Senhor, e nós deixamos ela aberta para o Senhor entrar e fazer dela o que quiser. Sair não, Senhor, porque nós precisamos da Sua presença, mas, Senhor, limpe-nos, faz de nós a Sua vontade, Senhor, que nós te adoramos, te glorificamos nessa noite e celebramos, sim, Senhor, o dia que o Senhor nos deu.
melhor do que nós estamos fazendo. É um culto de quinta, eu sei, alguns já trabalhou, outros já fizeram faxina, outros já fizeram tanta coisa, né? Mas é um dia de adorar ao Senhor, todos os dias é dia de adorar, todo dia é dia de celebrar o que o Senhor fez por nós naquela cruz. Então nós podemos fazer bem melhor, né? Nós podemos cantar bem mais alto, nós podemos celebrar com alegria. Quando diz assim, vamos celebrar, vamos rei, vamos celebrar, aleluia, glória a Deus, Ele nos salvou naquela cruz e por isso nós estamos aqui. Então é com alegria que nós celebramos ao Senhor, porque Ele enviou seu Filho amado naquela cruz por nós. Ele não pensou em que nós iríamos fazer ou deixar de fazer. Ele apenas quer o meu e o seu coração. E com alegria nessa noite nós devemos adorar ao Senhor, porque um dia nós vamos nos encontrar com Ele naquela cruz, no céu, perdão, tá? Às vezes a gente fala assim meio corrido e fala uma coisa sem entender. Perdão, um dia nós vamos encontrar com Ele lá no céu, amém? Agora eu falei certo. E nós vamos adorar ao Senhor com alegria nessa noite. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora. É um louvor de adoração, sim, mas nós estamos aqui com alegria na presença do Senhor. Eu creio que você não veio aqui com pesar, eu creio que você não veio aqui, com tristeza no coração, não, ou apenas por estar. Você veio realmente aqui para glorificar o Senhor por tudo que Ele tem feito por você. E um dia Ele enviou o seu Filho naquela cruz. Um dia Ele nos derramou o seu sangue para nos salvar, para nos purificar de todo o pecado. Então eu gostaria que você adorasse junto nesse momento. Soltasse a sua voz, entregasse a sua adoração ao Senhor, porque Ele é merecedor. Amém?
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Ele está vivo? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 5. Versículo 17. Amém? Diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Agora eu quero ler Lucas capítulo 4, versículo 38. Amém? Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta, e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Lucas capítulo 13. Versículo 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Amém? Eu quero meditar um pouquinho com os irmãos nesses textos, e é possível que a gente leia mais dois. Mas não sei se os irmãos repararam, mas nesses textos as pessoas estavam impossibilitadas de caminhar corretamente, ou de caminhar totalmente. A mulher encurvada, ela tinha o problema de ser encurvada, e a Bíblia diz que tinha um espírito que a mantinha doente. O paralítico não conseguia andar, ele era carregado, e ele foi carregado por esses 4 amigos que o levaram diante de Jesus. E a sogra de Pedro estava em casa, deitada, ardendo em febre, não podia também fazer nada. E, irmãos, quando eu olho aqui para esses textos,
eu vejo que Jesus tem muito poder. Amém? Amém. Ele é poderoso. E Jesus estava aqui no capítulo 5. Ele estava em uma casa. E nessa casa tinha muita gente. Tinha muita gente nessa casa. E não tinha como ter acesso a Jesus, aqueles homens que estavam com o paralítico. E Jesus estava ali ensinando, a Bíblia diz. Ele estava ensinando, mas ali junto com ele tinha alguns fariseus sentados. E Jesus sempre, quando ele sentava-se, e pessoas assentavam-se a seu redor, eles estavam ali e eles tinham que ouvir aquilo que Jesus ensinava. E é muito bom sentar aos pés de Jesus e aprender com ele. E quando eu olho para esse texto, eu vejo a coragem desses 4 homens, eu vejo a força, a perseverança deles, mas vejo um homem deitado numa maca que não tinha atitude nenhuma, não tinha... Se não fosse aquelas pessoas, eles não poderiam fazer nada. Ele não poderia fazer nada, ele não poderia chegar até Jesus. Se não fosse aqueles homens, esse homem estava abandonado. E eu acho interessante que quando eles baixam ele diante de Jesus, Jesus olha para ele e fala: perdoados são os teus pecados. Irmão, se tem uma coisa que paralisa uma pessoa, é o pecado. O que paralisou Adão e Eva no jardim, ao ponto de eles se esconderem e ficarem parados atrás de uma árvore, foi o pecado. Adão tinha um trabalho pela frente, que era zelar, cuidar do jardim, dar nome aos animais. Mas ele pecou e ele parou tudo o que ele estava fazendo. Essa sensação de pecado no coração do ser humano é paralisante. E esse paralítico não anda por causa do pecado. Essa falta de sensação de liberdade. Porque o pecado aprisiona, o pecado engessa, o pecado traz medo, e o medo é algo que paralisa uma pessoa. Os discípulos de Jesus, quando Jesus ressuscitou, e Jesus estava crucificado, eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Alguém já tinha falado, mas eles não acreditaram. E a Bíblia vai dizer que eles estavam trancados numa sala com medo dos judeus. Então eles eram na igreja e a igreja estava paralisada, até que Jesus pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. A sensação de paz faz com que a pessoa perca o medo. Aí Jesus chega e fala para eles: paz, e sopra sobre eles o Espírito Santo. Depois disso, passa-se algum tempo, o Espírito Santo é derramado sobre eles e eles começam a destravar, já não estão mais paralisados. E eles estão podendo caminhar, e agora a igreja começa a se movimentar. Então, quando eu olho para esse texto aqui e eu vejo esse homem, irmão, ele para mim, pode representar a igreja, e a igreja que está paralisada por causa do pecado. Esse homem está paralisado, esse homem está sendo carregado, esse homem está em dificuldades, e ele pode representar a igreja, porque a igreja do tempo de hoje é uma igreja ainda que não se sente perdoada. Nós estamos vivendo em um tempo em que de muitas vozes, de muitas dificuldades, irmãos, de muitas informações, e essa informação tem adoecido não só o indivíduo, mas tem trazido um adoecimento coletivo. Nós estamos ficando doentes por causa do excesso de informação. Tem pessoas desesperadas porque o Trump está perdendo a eleição. Isso está trazendo um adoecimento coletivo, irmãos. Essas notícias, tudo você ouve, tudo você vê, tudo você lê, tudo as pessoas falam, todo mundo entende de tudo hoje em dia. Todo mundo quer entender de tudo. E isso está adoecendo não só o indivíduo, mas está trazendo um adoecimento coletivo. E isso paralisa.
Você sabia disso? Isso paralisa, porque tudo isso a igreja sabe que é sinal da volta de Jesus, e porque acha ou sabe que Jesus vai voltar a qualquer momento, esse medo faz com que a igreja também fique paralisada. Parece que não dá mais tempo de mais nada, então eu não posso fazer, eu não consigo sair do lugar. Aí outros também, por causa do pecado, não conseguem fazer mais nada, porque eu sou um pecador e eu não posso fazer mais nada, então eu vou ter que fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus, para atrair a presença de Deus para mim, para que Deus olhe para mim com misericórdia, e quando Ele voltar, Jesus me leve com Ele, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Agora eu vou ter que pagar o sábado, agora eu vou ter que parar de comer tal coisa, não, vou ter que fazer tal coisa, vou ter que fazer isso, fazer aquilo, agora eu vou ter que mudar, porque senão Jesus vai vir e não consegue desfrutar do perdão de Jesus. E esse homem está numa maca, carregado, e foi posto diante de Jesus. A igreja precisa voltar novamente para a frente de Jesus, diante de Jesus. A igreja precisa deixar Jesus estar na sua frente. Nós pensamos e sonhamos com avivamento, e avivamento dos últimos dias, e nós queremos ver esse avivamento, irmãos, mas esse avivamento só vai acontecer quando a igreja colocar Jesus diante dela, na frente dela. Jesus é quem precisa aparecer, não o homem. É Jesus que precisa ser o agente, Jesus e o Espírito Santo que é o agente de avivamento, não o pastor fulano de tal, não o apóstolo não sei quem, não sei quem, não, é Jesus, é o Espírito Santo que precisa trazer avivamento, é o Espírito Santo, é Jesus que traz liberdade à igreja, é Jesus que vai desparalisar a igreja, que vai fazer a igreja voltar a andar e caminhar para frente. Este homem estava diante de Jesus, e diante de Jesus ele estava ainda paralisado. A igreja muitas vezes pensa que está diante de Jesus. E eu acho interessante, irmãos, que Jesus curou um outro paralítico lá em João no capítulo 5, na beira do tanque chamado Betesda. Jesus chega e tem uma multidão de doentes ali. E Jesus olha para aquele paralítico, e a Bíblia diz que Jesus sabia que ele estava naquela condição há muito tempo. Fazia tempo que ele estava doente, paralítico, paralisado, 38 anos de sofrimento. Mas Jesus vem e fala para ele assim, você pega a sua maca e vai para casa. Aí, irmãos, os fariseus veem ele carregando a maca. E ele está carregando a maca e é sábado e eles acham ruim. Aí ele chega e fala assim, quem mandou você carregar essa maca? Ele falou, eu não sei. Quem que é o homem que te mandou? Foi um homem que eu encontrei lá na beira do tanque, eu estava lá esperando 38 anos, ele chegou lá e falou, pega a maca e vai embora. Eu peguei a maca e fui embora. Mas ele não sabia quem era Jesus, a Bíblia vai dizer. Não sabia. Assim está a igreja, pegou a maca, está tentando caminhar, mas ainda não conhece Jesus. Ainda não sabe quem é Jesus. Não colocou Jesus no centro de tudo. Jesus não é a referência principal da igreja. Eu estava olhando esse dia, um pastor falou alguma coisa e aí virou um bafafá na internet, irmãos. Aí eu fiquei pensando, onde é que vão colocar Jesus nessa história? Onde é que fica Jesus nessa história toda? Porque é teólogo, porque é não sei quem, tem influência. Mas quem deveria ter influência é a palavra de Jesus, a última palavra tem sido de Jesus. Não do meu entendimento, mas de Jesus. O paralítico estava caminhando, não sabia o que era Jesus, mas ele estava caminhando. Aí ele encontra com Jesus no templo. E Jesus olha para ele e fala assim, você está andando agora, né? Estou. Foi você que me curou. Aí Jesus fala para ele, agora vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então quer dizer, você não me conhece, eu te curei, igreja, eu te curei, igreja, eu te coloquei para andar, mas agora o que você precisa? Me conhecendo, agora você tem que parar de voltar para o mesmo caminho, porque senão você era paralítico, então pode acontecer alguma coisa pior. Irmãos, o que é pior do que ser um paralítico? É morrer. Então Jesus está dizendo, igreja, você precisa sair do pecado. Você quer continuar andando, você quer continuar caminhando, me conheça. E em me conhecendo, você vai ter que sair do pecado, porque o pecado te paralisa e te mata. O pecado mata. O pecado paralisa. O
pecado traz medo. E medo do que? Medo do futuro, medo de Deus, medo dos acontecimentos, medo do mundo, irmãos. Medo de tudo. O paralítico foi colocado diante de Jesus. E agora ele está diante de Jesus. E Jesus olha para ele e fala: perdoados são os teus pecados. Aí os fariseus falam assim: quem que é esse homem aqui? Quer dar onde que é? Deus, será? Está perdoando o pecado? Não mataram nenhum cordeiro, não sacrificaram nada. Como é que esse homem está perdoando o pecado? Como é que perdoa o pecado? Aí Jesus falou assim, sabia o que eles estavam pensando, falou assim: o que é mais fácil? Dizer perdoados são os teus pecados, ou dizer ao paralítico: tome a tua cama e anda? Aí eles não tinham resposta. Jesus falou assim: fala o seguinte, cara, você está aí parado aí, não entendi porquê, mas toma a tua cama e anda. E ele levantou e saiu louvando a Deus. Irmãos, ele saiu imediatamente. Os seus pecados estão perdoados, Jesus falou de novo para ele. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca e em que estivera deitado, e foi para casa, louvando a Deus. Irmãos, uma igreja perdoada, ela louva e glorifica, adora e exalta. Uma igreja que volta a andar, ela faz tudo para glorificar, é a Deus, é a Jesus, é aquele que é o dono do poder, é o dono da glória, é o dono da honra, é o dono da vida da igreja. É Jesus que é o dono da igreja, é Jesus que comprou a igreja, é Jesus que conquistou as nossas vidas lá na cruz, com preço de sangue. Então ele olha para nós, e é só ele que pode olhar para nós e dizer: igreja, levanta-se e anda, os seus pecados estão perdoados. O homem demorou para entender isso, que o pecado dele estava perdoado, ele poderia voltar a andar. Aí Jesus precisou falar: ó, levanta e anda, os seus pecados já estão perdoados, então você pode andar. Ah, mas essa sensação de que nós somos culpados paralisa a gente. Essa sensação de que a gente ainda tem que fazer alguma coisa, e de fato a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que começar a andar. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos sair do lugar, nós precisamos desfrutar da palavra de autoridade de Jesus. A palavra de autoridade de Jesus falou assim: seus pecados estão perdoados, agora levanta e anda. Ação! Nós precisamos reagir diante da palavra do Cristo. Aí tem a outra mulher. Agora tem uma mulher. Uma mulher que também estava lá no meio dos religiosos. Também representa a igreja. Irmãos, olha que interessante. Certo sábado, Jesus estava ensinando uma da sinagoga. De novo, Jesus está ensinando. Irmãos, o ensino é tão importante. A palavra de Deus é tão importante. Pena que eu não sei quem colocou na nossa mente que a gente não precisa aprender. Eu falar bem a verdade, nós precisamos aprender de Jesus. As pessoas sentadas diante de Jesus, e sempre que alguém sentava, ele estava ensinando. Quando eu estava na casa de Lázaro, Marta e Maria, a Marta estava trabalhando, mas a Maria escolheu a boa parte e Jesus estava. Ainda que fosse só ela que estivesse lá, Jesus estaria ensinando ela, e ela entendeu alguma coisa. Porque quando chegou diante de Jesus, ela se prostrou e adorou Jesus. Porque quem entende sabe quem deve adorar, somente a Ele. Aí, irmão, Jesus está ensinando. Aí diz assim o versículo 11: e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente. De novo, irmãos, precisa se estar na frente de Jesus. Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Irmãos,
passou a louvar a Deus. A mulher estava assim, 18 anos, ela tinha um espírito de enfermidade que a mantinha encurvada. Olha que interessante que é isso, porque a igreja muitas das vezes tem vivido prostrada, encurvada, diante da situação, diante do mundo, diante das coisas, dos acontecimentos. Parece que nós não temos uma reação diante de tudo que acontece. Nós nos curvamos. Isso é um espírito, irmãos, que faz com que a igreja seja prostrada, seja... estou cansado, não consigo, eu não posso, é tão difícil, não tem dinheiro, a vida está difícil, volta logo, Jesus. A gente não tem essa sensação 5 vezes por dia? É verdade ou não é? Isso é uma doença, que faz a gente ser prostrado, ser pessimista, ser desanimado, ser cansado da vida. A mulher curvada, está lá na sinagoga, mas o que adianta estar na sinagoga? Hoje é sábado, nem vai acontecer nada, porque ninguém nem pode fazer um milagre no sábado. A gente fica limitado à religiosidade e a gente fica prostrado. A gente não desenvolve, porque nós não vamos na frente de Jesus. Porque quando Jesus está na nossa frente, as coisas acontecem, o milagre acontece, a igreja começa a caminhar direito. Caminhar curvado, irmãos, vem de opressão. E aquilo que eu falei, um adoecimento coletivo está acontecendo no mundo. As pessoas estão ficando doentes por causa do excesso de informação e pouca informação sobre o principal, que é a palavra de Deus. E quando a gente ouve informação da palavra de Deus, muitas vezes, na maioria das vezes, é distorcida, porque nós estamos vivendo um mundo e muitas vozes estão falando, e falando sobre isso aqui também, mas falando da maneira errada, falando sem entendimento, sem conhecer o Jesus. Está falando igual o paralítico de Betesda, falou assim: eu sei que eu estou andando, mas eu não conheço ele. Tem muita gente falando sem conhecer, sem ter intimidade, sem estar na frente, ou sem colocar ele na frente. Irmãos, quando a igreja caminha, quem tem que aparecer é Jesus, não é nenhum de nós, é Jesus. É Ele, toda a honra, toda a glória, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois a Ele eternamente. Só a Ele a glória. A mulher está livre da sua doença. A igreja precisa vir para frente de Jesus, diante de Jesus. E deixar Jesus olhar bem nos olhos e falar assim: igreja, você está livre da sua doença. Sua doença é o pecado, sua doença é a opressão, sua doença é psicológica, sua doença é de você ouvir a voz errada, sua doença é você precisa me conhecer. Você está aqui na sinagoga ouvindo, hoje é sábado, não pode acontecer nada hoje, porque é sábado, eu tenho que vir só porque hoje é sábado. Não, você tem que estar na presença de Jesus, diante de Jesus. As coisas acontecem, você se endireita, você não é mais um prostrado, você é otimista, você começa a olhar para frente e você continua trabalhando. A igreja sabe que Jesus vai voltar, sabe ou não sabe? Mas não é isso que tem que fazer, a igreja parar, a igreja agora, que a igreja tem que trabalhar. Agora você tem que falar assim: Jesus ama você, morreu na cruz, para que você não passe por esse sofrimento, e ainda que você passe crendo que Ele é teu Salvador, e Ele tem uma vida eterna, preparado no céu, uma nova terra, um lugar onde habita a justiça, onde não vai haver mais morte, nem pranto e nem dor, onde todas as coisas já são passadas, e Ele diz: eu faço nova todas as coisas. É isso que aguarda a igreja precisa ter esperança, irmão, não ser prostrada, não ser curvada diante da situação do mundo, porque eu falo para você, o mundo, a tendência é piorar. Nós precisamos ser a igreja de Jesus, que ainda traz sal a este mundo, que ainda é luz deste mundo, que ainda brilha nas trevas. Nós precisamos ser isso, mas se nós formos encurvados, prostrados, desistentes, desanimados, cansados, nós não vamos fazer o que é para a igreja fazer. Amém? Agora vamos lá para a sola de Pedro. Jesus saiu da sinagoga. Jesus ia mais na igreja do que muita gente.
irmãos, olha ali. Todos os textos, nós lemos, Jesus estava vindo da sinagoga, estava vindo de uma reunião, estava vindo de um momento de aprendizado da palavra. Hoje em dia as pessoas, para vir na igreja, quase que tem que amarrar, irmãos. Parece que é um sacrifício vir para o culto, para adorar Jesus. Capítulo 4, versículo 38. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta. E pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Então ele, em pé, junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, e a deixou. Ela se levantou imediatamente. E passou a servi-los. Irmãos, a sogra de Pedro está lá, deitada, está de cama, está com febre. E se tem febre é porque tem alguma inflamação, alguma infecção no corpo. A febre nada mais é do que uma reação do corpo para mostrar que tem alguma coisa errada. Sabia disso? A febre serve para mostrar, para passar a informação para você que há alguma coisa errada no seu corpo, há uma infecção, há algo causando isso. E você precisa fazer alguma coisa com relação a isso. Só que ela está deitada com febre. E Jesus chega. Aí quando Jesus chega, alguém vai lá até Jesus, intercede por ela. Irmãos, alguém falou assim, que pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Aí Jesus foi lá, se inclinou, tocou, falou, e ela não tinha mais febre, não tinha mais infecção, não tinha mais inflamação, agora ela é curada. E quando curada, o que ela faz? Ela levanta e passa a servir. Irmãos, a igreja precisa que alguém interceda por ela. Nós estamos vivendo esse tempo de dificuldades, de final dos tempos. Há quem diga que seja o tempo da igreja de Laodiceia. Mas nós estamos vivendo esse tempo, mas nesse tempo não dá só para acusar e apontar o dedo para a igreja, porque tem gente saindo fora da igreja e apontando o dedo, falando que na igreja está tudo errado. Não conseguiu viver aqui dentro e não sai, aponta e fala que aqui está tudo errado. Não, o que precisa, a igreja precisa orar, interceder por todas as denominações, porque a igreja é uma só. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos ser mais discípulos de Jesus. Porque aqui, alguém dos discípulos falou assim, tem alguém deitado lá, a igreja está lá deitada. A igreja está lá deitada, está com febre. Ela deve ter alguma infecção, alguma inflamação. Alguém adoeceu ela, alguém machucou ela, alguém feriu ela. E agora, Jesus, nós precisamos que o Senhor vá lá. E daí Jesus chega diante dela e se inclina e repreende a febre, e a febre vai embora. E a igreja se levanta. E quando a igreja se levanta, ela não se levanta agora só para louvar a Deus, ela se levanta para servi-los. Irmãos, aquele ambiente tinha Jesus, tinha discípulo, tinha necessidade, tinha gente com fome. Aquele ambiente ali tinha gente de tudo quanto é tipo, mas não tinha ninguém que se levantasse para servir, porque a igreja estava deitada. E eu vou dizer para você, nós estamos vivendo em um ambiente em que tem gente com fome, tem gente passando necessidade, tem gente que precisa de abraço, tem gente que precisa de uma bênção, tem gente que precisa de oração, tem gente que precisa da igreja, e a igreja está deitada com febre. É tempo de nós nos levantarmos e passar a servi-los. E é interessante que ela não louvou a Deus, os outros todos louvaram, ela não louvou, ela se levantou e foi servir. E não só servir a Jesus, irmãos, ela passou a servi-los. Todo mundo que estava ali. A igreja curada, irmão, serve com alegria, porque não é sacrifício para ela. A igreja curada, ela tem fome. A igreja curada, ela quer fazer alguma coisa. A igreja curada, ela quer se movimentar. A igreja curada, ela não é prostrada, ela não é desistente, ela se levanta e quer servir, porque ela foi chamada para isso. É
A minha oração é que nós, como igreja, venhamos ser sarados. Nós venhamos ser curados. Nós louvamos a Deus, porque nós podemos caminhar. Mas quando nós somos levantados, nós não somos mais doentes. Agora nós precisamos servir. Irmãos, eu quero dizer para você, a igreja é perdoada. Então ela não precisa ficar paralisada. A igreja é amada. Então ela não precisa ficar com medo. A igreja é cuidada. E a igreja precisa ser curada para passar a servir. A nossa maior dificuldade é o serviço. A nossa maior dificuldade é servir. Porque nós não valorizamos a cura que Jesus gera na nossa vida. Irmãos, é interessante que essa mulher ia perder dias ali deitada com febre. Mas quando Jesus cura ela, ela valoriza, porque agora ela não está mais perdendo tempo, ela tem vida, ela não está mais com febre. Ela tem apetite, agora ela tem saúde, agora ela pode caminhar, agora ela pode servir, agora ela pode fazer alguma coisa. Ela entende que ela ia perder tempo na vida, mas por causa de Jesus ela não perde mais tempo na vida. Mas hoje em dia, para a igreja, servir a Jesus e servir as pessoas é que ia perder tempo na vida. Mas Jesus diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De que adianta a igreja aparecer, mas perder a sua alma? Não conseguir chegar lá, não conseguir fazer o propósito do qual Jesus chamou a igreja para fazer: levantar, ser curado e servir aqueles que precisam. Coloque-se de pé. Nós precisamos. Não só nós, igreja, a igreja do Senhor Jesus. A igreja precisa estar diante de Jesus, para deixar de ser prostrada, para deixar de ser desanimada, para deixar de ser cansada. A igreja precisa estar diante de Jesus. Como é importante que Jesus esteja à nossa frente. Você é perdoado, então você pode ajudar. Toma seu leito e anda, vai para casa. Casa, irmãos, é lugar de abrigo, casa é lugar de descanso, casa é lugar de serviço também, porque foi na casa da sogra de Pedro, foi na igreja, ela era a igreja, ela estava doente, ela estava em casa. Todos os outros foram levados até Jesus, mas ali, na casa da sogra de Pedro, Jesus veio na casa dela. Aí alguém só intercedeu ali e ela não precisou ser carregada, Jesus estava na casa. Irmãos, Jesus às vezes está na casa e nós estamos doentes, nós estamos fraquejando, nós estamos desistindo, nós estamos desanimando. Jesus está na casa, mas não há quem interceda. A igreja precisa interceder, você como indivíduo precisa interceder, para que Deus venha repreender esse adoecimento coletivo e nós venhamos desfrutar de saúde plena. Que nós venhamos desfrutar de saúde plena, espiritual, física, emocional. Irmãos, que nós venhamos saber lidar com as revelações da palavra de Deus, do tempo do fim. Tem gente que está no estudo do Apocalipse, é interessante, mas se for para pôr medo, não é interessante. Nós precisamos nos sentir perdoados, nos sentir salvos, amados por Jesus e começar a servir. Nós precisamos disso. Glória a Deus. Nós precisamos estar diante de Jesus, para que em breve nós venhamos estar juntamente com Ele na eternidade, e louvando a Ele para sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está cheia do conhecimento do seu amor. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque Tu és o nosso Rei. Vamos orar, vamos clamar, vamos repreender todo mal, toda dor, toda enfermidade física e espiritual, irmãos, porque a física também nos atrapalha. A mulher curvada tinha 18 anos que estava assim, mas ela passou a andar direito. 18 anos encurvado, 18 anos. Mas um toque de Jesus,
A imposição das mãos de Jesus mudou a história daquela vida. O inclinar de Jesus para a sogra de Pedro mudou a história da vida dela. O estar diante de Jesus mudou a história daquele paralítico que Jesus olhou para ele e falou: perdoado são os teus pecados. Um dia Jesus olhou para nós. E ele falou: perdoados estão os seus pecados. Glória a Deus. Você é livre, igreja do Senhor Jesus. Um dia ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e o Espírito que nos traz a paz estava sobre ele. Para nós nos tornarmos a igreja gloriosa do Senhor, a igreja poderosa, a igreja fiel, a igreja que ama, a igreja que anda, a igreja que serve. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, somos gratos a ti, Senhor, por tua fidelidade, por teu grande amor, porque tu és o nosso Deus, porque tu és quem cuida de nós, Senhor. Pai amado, sabemos que o Senhor tem olhado para a sua igreja, o Senhor tem cuidado, Senhor, para a sua igreja, e eu quero clamar a ti, Senhor, cura-nos como tua igreja, cura, Senhor, a tua igreja nesta nação, no mundo, Senhor, cure, Senhor, olhe por nós, Senhor, e que nós devemos ter o Senhor diante de nós, o Senhor à nossa frente, o Senhor no centro de tudo, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer, sem ti nós não somos ninguém, sem ti não há avivamento, sem ti não há salvação, sem ti não há milagre, sem ti não há cura, sem ti não há libertação. Então nós precisamos de ti, Senhor, e nós clamamos: venha sobre nós, Senhor. E aí então agora repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, todo o espírito de enfermidade, tudo aquilo que paralisa, tudo aquilo que trava, tudo aquilo que nos adoece física, psicologicamente, espiritualmente, Pai. Em nome de Jesus eu repreendo agora toda a enfermidade, todo o mal que está sobre a igreja, muitas vezes paralisando ela, Pai. Em nome de Jesus eu repreendo o medo, eu repreendo, Senhor, agora, Pai, que nós venhamos como igreja lançar diante de ti todas as nossas ansiedades, todas as nossas dúvidas, todos os nossos anseios, frustrações, culpa, Senhor. Em nome de Jesus, cura-nos como uma igreja. Pai, liberta-nos dos pecados de estimação, Senhor, que nos paralisam, pecados, Senhor, meu Deus, que nos afligem, pecados que nos acusam, pecados, Senhor, meu Deus, que faz com que nós não venhamos ter autoridade. Pai, em nome de Jesus, liberte-nos, Senhor. Liberte-nos como tua igreja, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, sábado tem culto de louvor e adoração a Deus. Domingo tem culto da família, também de louvor e adoração a Deus. Não perca, venha, convide mais alguém, seja canal de bênção na vida de alguém, seja instrumento, seja como a sogra de Pedro, que serviu, porque estava curado. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém? Amém.